Vamos lá, pessoal. Segunda aula de tabela periódica. Nós vamos falar nessa aula das divisões possíveis dentro da tabela. Nós paramos na última aula em Moseley, tabela periódica atual. Se vocês observarem, a tabela periódica tem 7 linhas horizontais. São os períodos ou séries. Mas, Marcelo, como funciona isso? Vamos pensar. Primeiro período, nós temos 2 elementos. É um período muito curto, hidrogênio e hélio. Segundo período, nós temos 8 elementos. É um período curto. Terceiro período, é um período também com 8 elementos. Também é um período curto. Aí quando você vai para o quarto e quinto períodos, ambos são períodos longos. Tem 18 elementos. O sexto e o sétimo são períodos muito longos. Ambos têm 32 elementos. Se você perceber, abaixo da tabela nós temos a série dos lantanídeos, que pertence ao sexto período. E embaixo da série dos lantanídeos, nós temos a série dos actinídeos, que pertence ao sétimo período. Percebeu? Você pode me falar assim, mas Marcelo, o que os períodos têm de importante? Para que você veja o que eu estou querendo que você perceba, eu vou pegar como exemplo o quarto período. Primeiro elemento do quarto período é o potássio, número atômico 19. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. O último elemento do quarto período é o elemento criptônio, de número atômico 36. Vamos também fazer a distribuição eletrônica dele. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Aí eu pergunto para você, o que ambas as distribuições têm em comum? Se vocês perceberem, em ambos os casos, elementos do quarto período têm 4 camadas eletrônicas na sua distribuição eletrônica. O que significa isso? Significa que o número do período indica o número de camadas na distribuição eletrônica. Ou seja, elementos que estão no mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Olha, fique atento porque isso cai no vestibular. Agora que você está craque nos períodos, vamos para as colunas verticais. São 18. Veja, de 1 até 18 é a numeração atual. Antigamente existia uma outra numeração, que seria a seguinte: 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, aí 3 grupos ou famílias com 8B, depois 1B, 2B. E para concluir, nós tínhamos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Essas linhas verticais, essas colunas verticais, são chamadas de grupos ou famílias. Da mesma maneira que nós fizemos com os períodos, o que as famílias têm de importante para a gente? Eu vou pegar como exemplo a família 2A, para que você veja como funciona isso. O primeiro elemento da família 2A é o berílio. Se nós fizermos a distribuição eletrônica do elemento berílio, que tem número atômico 4, nós teremos o seguinte: 1s2, 2s2 e para por aí. Depois vem o magnésio com número atômico 12. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Do cálcio, que vem logo abaixo do magnésio, que tem número atômico 20, nós teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Já deu a perceber a relação que existe entre essas distribuições eletrônicas? Todas elas têm uma característica em comum: a terminação em ns2. N é o número do período. Então, o berílio pertence ao segundo período, 2s2. Nós temos depois o magnésio, terceiro período, 3s2. Cálcio, quarto período, 4s2. E assim sucessivamente. Então eu quero que você perceba que elementos de uma mesma família têm a mesma terminação eletrônica. E a consequência disso é que eles terão propriedades semelhantes. Veja, nessa situação eu quero fazer 2 destaques. Primeiro, o elemento químico hidrogênio. Ele tem a terminação 1s1, que é característica da família 1A. Só que, embora ele tenha essa característica de mesma terminação eletrônica, ele não é um metal alcalino. Ele não é um metal, um elemento que pertença à família dos metais alcalinos, que é a família 1A. Ele está ali porque tem a mesma terminação eletrônica, mas ele não tem as propriedades semelhantes. E um outro destaque é o elemento químico hélio, que está lá na coluna 8A, 18. Ele tem a terminação 1s2,
que não é igual à terminação eletrônica dos gases nobres, mas como ele tem as mesmas propriedades, ele também está naquela localização. Então veja, hidrogênio, ele tem a terminação eletrônica, mas não tem as propriedades e características da família. Hélio, ele não tem a terminação eletrônica, mas tem as propriedades. Ficou claro? Agora veja bem, quando a gente fala de terminação eletrônica, nós temos que dividir os elementos basicamente em dois tipos. Os elementos que têm a terminação eletrônica em subnível S ou P são chamados de elementos representativos. E aí você tem que saber todas as famílias dos elementos representativos. Família 1A, metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. 3A, família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, calcogênios. 7A, são os halogênios. E 8A, os gases nobres. Então veja bem, os elementos representativos você tem que conhecer os nomes das famílias. Agora, os elementos que têm terminação eletrônica em subnível D ou F são os elementos de transição. Se a terminação eletrônica for em subnível D, nós teremos elementos de transição externa. Se for subnível F, são elementos de transição interna. Basicamente é o seguinte, a série dos lantanídeos e dos actinídeos são os elementos de transição interna, terminação em subnível F. E os demais elementos do centro da tabela periódica são metais de transição. Vamos para a próxima divisão. Dentro do que eu falei então, nós temos basicamente 4 regiões da tabela periódica. Nós temos o bloco S, compreendido pela família 1A e 2A. Depois nós temos bloco P, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. A região central da tabela, quase toda, é o bloco D, excetuando a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que é o bloco F. Beleza? Agora, existe uma outra possibilidade de divisão que também é importante, quanto às propriedades. Vamos pensar. Primeiro, metais, a grande maioria dos elementos da tabela periódica. Os metais têm algumas características bem importantes e relevantes que devem ser destacadas para vocês. Primeiro, brilho quando polidos. Os metais apresentam um brilho característico. Existem algumas exceções. Existem 2 substâncias importantes que têm exceções com relação a essa característica. Iodo e grafite. São substâncias não metálicas que apresentam um brilho característico dos metais. Outra propriedade dos metais é a ductibilidade, capacidade de ser transformado em fio. Maleabilidade, capacidade de ser transformados em lâminas. Alta condutividade elétrica e térmica. Por quê? Porque eles têm elétrons livres. E para destacar, em geral, veja, é uma característica que eu não posso dizer que é unânime entre os metais, mas em geral, os metais têm elevados pontos de fusão e de ebulição. Ok? Outra classe de elementos com propriedades diferentes. Hidrogênio. Na realidade, o hidrogênio é uma classe constituída por um elemento. A gente diz que ele é um elemento sui generis. Você sabia que o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo? Ele tem uma densidade tão baixa que ele escapa da atmosfera. E aí nós temos 2 características importantes do hidrogênio. Primeiro, a densidade muito pequena, é o gás de menor densidade, H2. Segunda, é extremamente combustível. Para você ter uma ideia, ele é usado como combustível de foguete. Beleza? Combustível do futuro, inclusive. Uma outra classe de elementos é a classe dos não metais. Veja, embora você encontre nos livros algumas características referentes a esses elementos, na minha opinião, a maior característica dos não metais é a diversidade de características. Por exemplo, você encontra dentre eles sólidos com elevados pontos de fusão e de ebulição, você encontra gases, você encontra líquidos, você encontra substâncias que são condutoras de corrente elétrica, outras substâncias que não conduzem corrente elétrica. Então tem de tudo um pouco. Para mim, essa é a maior característica dos não metais. Gases nobres, característica marcante, pequena tendência à reatividade química. Eles são estáveis quimicamente falando. São encontrados como átomos isolados. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São gases nobres, gases que não reagem com ninguém, pelo menos em tese, embora já existam algumas exceções a isso. Ok? Veja, por essa aula é só. Só que é o seguinte, tem uma pessoa aqui do meu lado que está querendo dar um recado para vocês. Então eu vou chamar aqui uma pessoa que está querendo dar uma mensagem positiva, está pedindo para gravar, está me vendo gravar aqui nesse novo modelo didático com vocês.
e está querendo dar uma mensagem positiva. E eu espero que vocês estejam nessa resistência, nessa perseverança rumo a esse sonho tão importante. Vem aqui, meu filho. Oi, eu sou Gabriela Oliveira Merim, filho do meu pai amado. Eu queria falar que mesmo com a situação da gente ter que se recolher em casa, não é para se desmotivar a estudar, né? Porque a gente tem o YouTube, Google, e a gente pode estudar, até livros, dependendo de certas pessoas. Então não desistam do estudo, porque a gente precisa estudar. É sobre se adaptar. Né, gente? Tchau!